E seja muito bem-vindo ao nosso aulão de véspera para você que vai prestar o concurso da Prefeitura de São Paulo neste ano de 2024 para o cargo Auxiliar Técnico de Educação, Banca VUNESP. Nós vamos resolver questões recentes de nível médio da banca. Antes de mais nada, confira na descrição o nosso curso preparatório e também o link do PDF da aula. Inscreva-se também no canal e dê um like no vídeo. Vamos começar! Em uma biblioteca, todos os livros de 3 estantes, cada estante com 6 prateleiras e cada prateleira com 68 livros, devem ser transferidos para 4 estantes novas, cada estante com 5 prateleiras e com cada prateleira podendo guardar, no máximo, 62 livros. Uma prateleira deve ser totalmente preenchida para, então, serem colocados livros na próxima prateleira. Feita nessas condições, a transferência dos livros, é correto afirmar que... Muito bem, queridos, então nós temos uma certa quantidade total inicial ali de livros, que nós vamos transferir para as prateleiras conforme nova organização. Então, inicialmente, nós vamos calcular, então, qual é esse total de livros que nós temos. Então, nós temos 3 estantes, cada estante com 6 prateleiras e cada prateleira com 68 livros. Então, o total de livros é só a gente multiplicar, 3 vezes 6 vezes 68, concorda comigo? Então, 3 estantes, cada uma com 6, então 3 vezes 6, e cada prateleira com 68. Então, multiplicando tudo, nós vamos obter 1.224. Muito bem, em seguida, ele disse o seguinte. Então, devem ser transferidos para 4 estantes novas, vou deixar até de vermelho aqui, 4 estantes novas, cada estante com 5 prateleiras, e cada prateleira pode guardar no máximo 62 livros. Então, na nova organização, vamos deixar dessa forma, nova organização, nós temos que o total de livros que nós podemos guardar nessa nova organização é 4 vezes 5 vezes 62, Multiplicando tudo, nós vamos obter 1.240. Então, você concorda comigo, que 1.240 da nova organização menos os 1.224 livros que eu irei transferir, nós vamos ter 1.240 menos 1.224, que nós vamos ter 6 foi para 30, 16 para 40, 16 livros. Então, na nova organização, nós temos que cabem 1.240 livros no máximo, Porém, o nosso total é 1.224. Então, sobra o espaço ainda para 16 livros na nova organização. Isso significa, queridos, como cada prateleira nessa nova organização, ela pode ocupar no máximo 62 livros. Então, se eu fizer 62 menos o espaço para os 16 que eu não utilizei, 62 menos 16, nós temos 46. Portanto, nós temos que uma das prateleiras, ela ficou com apenas 46 livros. Nós temos, então, a resposta da questão, a alternativa C, de ciência exata. Um funcionário de uma livraria precisa embalar o total de 36 livros para presente. Após embalar 1/6 deles, dividiu os livros restantes em 5 pilhas, cada uma delas com o mesmo número de livros. Depois de embalar 3 pilhas completas, o número de livros que ainda não tinham sido embalados correspondia, em relação ao número total de livros, à fração. Eu recomendo que você anote os dados em um problema como esse. Então, nós temos o total de 36 livros. Total de livros, 36.
Em seguida temos, após embalar 1/6 deles, então já temos, embalou 1/6 do total. Do ou de é vezes em matemática, o total é 36. Então já temos 1/6 de 36, 1 vezes 36, 36 dividido por 6, temos 6. Então nós temos 6 livros embalados até então. Dividiu os livros restantes em 5 pilhas? Muito bem, então o restante que a gente tem de livros, se ele embalou 6 e o total é 36 menos 6, o restante só pode ser 30. Ele disse que dividiu os livros restantes em 5 pilhas. Então, em cada pilha, nós vamos ter qual número de livros? Ora, é só a gente pegar os 30 restantes e dividir por 5, afinal foram 5 pilhas. Então, pegando 30 dividido por 5, nós vamos ter 6 livros em cada pilha. Seguindo, temos, depois de embalar 3 pilhas completas, o número de livros que ainda não tinham sido embalados. Muito bem, queridos. Se ele já embalou 3 pilhas completas, das 5 pilhas, é só a gente fazer 5 menos 3. Então, nós temos 2 pilhas que ainda não tinham sido embaladas. Logo, o número de livros não embalados, que ele quer, os não embalados, nós vamos ter 2 pilhas de 6 livros que não foram embalados, certo? 2 vezes 6, temos 12. Então, ele quer esse número em relação ao número total de livros. Em relação, você vai fazer a divisão. Então, o número que eu quero, que é 12, isso dividido por o total de livros, que é 36. Então, nós temos 12 36avos. Você vai conferir nas alternativas, não tem resposta por enquanto, é porque você tem que simplificar e achar equivalente. Nesse caso, 12 36, tudo dá para dividir de cara por 12. 12 por 12 nós temos 1. 36 dividido por 12 nós temos 3. E agora sim nós temos 1/3, alternativa B, de boa questão. Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima. Uma pessoa iniciou sua caminhada por uma trilha e, após percorrer 800 metros, percebeu que já havia caminhado 20% do percurso total. Sabendo que, após percorrer mais 2 quilômetros, além dos 800 metros já percorridos, ela parou para descansar. Então, para chegar ao final da trilha, ela terá que percorrer ainda. Show de bola, queridos! Nós temos o seguinte. No início do enunciado, ele disse que a pessoa percorreu 800 metros e caminhou 20% do percurso total. Só com essa informação já conseguimos encontrar o comprimento total do percurso. Ora, se 20% corresponde a 800 metros, então nós temos que 100% do percurso correspondem, a x metros. Então, multiplicando cruzado, nós vamos ter 20x é igual a 100 vezes 800. 800 seguido de 2 zeros. Então, x será, 20 está multiplicando, passa dividindo, 80.000 dividido por 20. Cancelamos esse zero com esse zero. 8.000 dividido por 2, nós temos 4.000. Então, o comprimento total do percurso, 4.000 metros. Ele disse ainda, sabendo que, após percorrer mais 2 quilômetros além dos 800 metros já percorridos, ela parou para descansar, então falta para ela chegar ao final da trilha. Quantos metros? Ora, se ela já percorreu 2 quilômetros com 800 metros, 2 quilômetros nós temos 2.000 metros, cada quilômetro tem 1.000 metros, 2.000 metros com 800, 2.800 metros já percorridos.
Então, pegando 4.000 menos 2.800, aqui nós vamos ter 1.200 metros restantes para ela percorrer. Portanto, a resposta 1.200 metros, alternativa D, de dedicação. E aí, tá gostando da correção? Confira também o nosso preparatório completo de matemática da Banca Vunesp. Teoria, mais de 500 questões recentes resolvidas em vídeo, provas e simulados exclusivos. O link para o curso está na descrição do vídeo. Eu aguardo vocês. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento Conab, a produção de arroz irrigado na região Sudeste, na safra 2021-2022, foi de 36,3 mil toneladas, uma diminuição de 14% em relação à produção do mesmo produto na safra 2020-2021. Essa diminuição corresponde a um valor compreendido entre. Muito bem, turma, podemos resolver essa questão de porcentagem com regra de 3. Então, nós temos que a produção de arroz na safra 2021-2022 foi de 36,3 mil toneladas. Isso já tem uma diminuição de 14% em relação à produção na safra anterior, 2020-2021. Então, na safra anterior, eu posso chamar de X, né? A produção será X mil toneladas. Como essa é a nossa referência, representa para a gente 100%. Então, 36,3 já tem uma diminuição de 14%. Então, pegando 100% menos 14%, nós vamos ter 86%, né? Então, agora é só a gente resolver a regra de 3, multiplicando cruzado. Temos 86x é igual a 100, que multiplica 36,3. Então, x será 100 vezes 36,3. Só a gente andar com a vírgula duas casas. Então, temos 3.630. 86 está multiplicando, ele passa dividindo. 3.630 dividido por 86, nós vamos encontrar 42,2 aproximadamente. Muito bem, então a gente já descobriu que a produção anterior é 42,2 e ele disse: essa diminuição corresponde a um valor compreendido entre. Então, de quanto foi a diminuição ao final, né? Ele quer o valor da diminuição. Se o valor original é 42,2 e nós temos que o valor já com desconto é 36,3, nós vamos ter um desconto de 5,9 mil toneladas. Então, nós temos que essa diminuição corresponde a um valor compreendido entre 5,9 está entre 5,86, né? 5,86 mil toneladas de arroz, alternativa, portanto, B, de boa questão. Jorge colocou R$ 1.200 em uma aplicação a juros simples. Após 5 meses, fechou a aplicação e resgatou o total de R$ 1.290. A taxa mensal de juros era de. Muito bem. Nós temos aqui quanto ele aplicou é o capital, certo? Então, anotando os dados, capital 1.200. A juros simples, então nós vamos usar a boa e velha fórmula. CIT sobre 100. É bom também deixar que o montante é o capital mais os juros. Então, após 5 meses, nós temos um tempo e 5 meses. Nós temos que ele resgatou o total de R$ 1.290. Então, aqui na realidade, nós temos o montante, nós temos o capital incluindo os juros. Então, se o capital é de R$ 1.200, então o valor do juro só pode ser R$ 90, certo? Então, nós temos que o montante é o capital mais o juro. Você pode também trabalhar com o juro sendo o montante menos o capital.
Então, o montante nesse caso é de 1.290, menos o capital, que é 1.200. Nós temos que o valor do juro é de R$ 90. Você pode dizer juro ou juros, tanto faz. Então, nós temos os juros de R$ 90 e ele quer saber a taxa mensal, então ele quer saber o I. Então, não sabemos qual é o valor do I. Então, muito bem, aplicando a fórmula, nós já temos tudo, né? Nós já temos o J, que é 90, é igual ao capital, que é 1.200, vezes a taxa que eu estou procurando, vezes o tempo, que é de 5 meses. Lembrando que a taxa será a taxa mensal, então por cento ao mês. O tempo já está em meses, então está ok, é só aplicar a fórmula. Sempre bom conferir. Posso cancelar 2 zeros, 2 zeros. 12 i vezes 5, nós vamos ter 12 vezes 5, 60. Então, 60i multiplicando cruzado é igual a 90 vezes 1, que é 90. Então, i será 90, 60 está multiplicando, passa dividindo. Cancela esse zero com esse zero, fazendo a divisão, 9 dividido por 6. Nós temos 6 cabe no 9 uma vez, 1 vezes 6, 6 para 9, 3. Colocamos um zero em uma vírgula, 5 vezes 6, 30 para 30, zero. Então, 1,5% ao mês. Então, 1,5%, alternativa D. De dedicação, vamos para a próxima. Certo capital, aplicado no regime de juros simples, por um período de 4 meses, com taxa de 2% ao mês, gerou juros no valor de R$ 104. O montante resgatado foi aplicado por um período de 8 meses, com taxa de 3% ao mês. O valor dos juros da segunda aplicação foi de... Muito bem, turma, uma questão envolvendo juros simples. Você já sabe, nós temos a fórmula juros é igual a CIT sobre 100 e montante é igual ao capital mais juros. Inicialmente, nós temos certo capital, nós não sabemos qual o valor do capital. Ele foi aplicado no regime de juros simples por um período de 4 meses, então o nosso tempo é igual a 4 meses. E a taxa é de 2% ao mês, então o nosso I, 2% ao mês, gerou juros no valor de R$ 104. Então o valor dos juros, 104. Então daí, turma, nós encontramos quanto é o capital. Então, utilizando a fórmula, nós vamos ter JSIT sobre 100, o valor dos juros nós temos que é 104. Substituindo, 104 é igual, o valor do C não temos, vezes o valor do I é 2, vezes o tempo 4, lembre-se que tem o porcento da fórmula. Muito bem, então nós podemos multiplicar cruzado, né? Eu tenho aqui C vezes 2 vezes 4 dá 8C, 8C. E agora nós temos 100 vezes 104 é 104 seguido de 2 zeros. Então o C será 10.400 dividido por 8. Então pegando 10.400 dividindo por 8, 1 vezes 8 dá 8, o resto para 10 é 2, abaixamos o 4. 24 por 8 dá 3, 3 vezes 8, 24, o resto é 0. Temos 2 zeros para baixar, colocar do outro lado. Então, temos 1.300 é o valor do capital. Muito bem, agora ele disse que o montante resgatado, então quanto foi o valor desse montante resgatado? Ora, é só a gente calcular, montante é igual a capital mais os juros, capital 1.300 mais 104 de juros, nós vamos ter 1.300 mais 104, 1.404. Ele disse que esse montante resgatado foi aplicado por um período de 8 meses. Então, na realidade, a nossa aplicação
é esse montante calculado, né? Então, o capital agora é de 1.404, vou colocar um CN de novo capital, né? Só para a gente não confundir com aquele anterior. Então, ele disse que esse montante resgatado foi aplicado por um período de 8 meses com taxa de 3% ao mês. Então, temos novos dados, né? Nós temos o período de 8 meses e a taxa agora ela é de 3% ao mês e ele está querendo descobrir quanto é o valor dos juros dessa segunda aplicação. Então, o valor dos juros nós estamos procurando. Então, novamente, juro SIT sobre 100. Então, trocando aqui, nós vamos ter o valor do J. Eu estou procurando o capital 1.404. A taxa, nós temos 3 agora, né, vezes o tempo 8 dividido por 100. 3 vezes 8 nós sabemos que é 24. 24 vezes 1.404. Como tudo vai terminar em 4, os dois, né? 4 vezes 4 dá 16. Tem que terminar, portanto, em 6, né? Eu teria que dividir aquilo por 100, seria só andar com a vírgula. Então, logo pressupomos que a resposta é a alternativa D, de dedicação. E é isso mesmo, certo? Fazendo 1.404 vezes 3 vezes 8, nós vamos encontrar aqui 33.696, e isso dividido por 100, a gente desloca com a vírgula 2 casas para a esquerda, 336,96. R$ 336,96, portanto, a alternativa D, de dedicação. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vamos seguir. O preço de venda de um produto sofreu duas modificações. A primeira foi um aumento de 15%, o que fez com que o preço de venda do produto passasse para X reais. A segunda foi um desconto de 10% sobre o valor X. Após essas duas modificações, comparado ao preço de venda inicial, houve um aumento correspondente a. Muito bem, queridos, fica fácil da gente resolver essa questão de aumento e desconto se eu chutar quanto é o preço de venda inicial, né? Como ele vai comparar o valor final com o preço de venda inicial, fica fácil se a gente chutar R$ 100, concorda comigo? Porque tirar uma porcentagem de 100 fica fácil. Então vamos lá. Então esse preço inicial nós vamos chamar de R$ 100. E depois nós temos um aumento de 15%. Então vou fazer esse aumento de 15% aqui representado por mais 15%. Então aumento de 15% sobre 100. 15% de 100 é 15, né? Então 100 mais 15 temos 115. Esse seria aquele X nesse caso, né? Chutando o 100 inicial. Então, esse valor agora, esse 115 que é o X, ele sofreu um desconto de 10%. Então, agora nós temos um desconto menos 10%, então, sobre 115. Ora, 10% de 115, fazendo as contas, cancela esse zero com esse zero. 1 vezes 115, 115, dividido por 10, vai dar 11,5. Só deslocar com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, pegando o 115, né, turma? E diminuindo 11,5, subtração aqui com decimais, eu tenho que igualar as casas, por isso eu escrevi 115,0, né? 0 menos 5 não dá, pegamos emprestado, esse fica valendo 4, esse 10. 10 menos 5, 5, vírgula embaixo de vírgula. 4 menos 1, 3. 11 menos 1, 10. Então, a gente vai ter, ao final, 103,5. Seria R$ 103,50, né? Então, em relação ao preço de venda inicial ao 100 inicial, nós tivemos, né, de 100 para 103,5, um aumento de 3,5%. Tirei de 100%. Concorda comigo? Portanto, a alternativa correta A, de aprovação.
Eu consigo resolver a questão também utilizando a fórmula do aumento e do desconto. Então, nós temos o seguinte, o preço de venda de produto, eu não sei qual é esse preço, né? Eu vou chamar esse preço de P. Inicialmente, ele sofreu, então, um aumento de 15%. Então, P vezes um aumento de 15%. Então, 1 mais, usando a fórmula, né? A decimal, 15% na representação decimal, é 0,15. Depois, nós vamos ter que esse valor seria X, né? Eu nem vou colocar ali, já vou direto. Ele sofreu agora um desconto de 10%. Então, já podemos multiplicar, né, pelo desconto correspondente, já que é um desconto sucessivo àquele aumento. Um desconto de 10% pela fórmula 1 menos P, P é a porcentagem em decimal. Então, nesse caso, 10% referente ao desconto. 10% é 0,1, então ficou 1 menos 0,1. Então, teríamos P que multiplica 1,15, esse que seria o X, né, que ele citou, e isso agora vezes 1 menos 0,1, que seria 0,9. Multiplicando 1,15 vezes 0,9, nós vamos encontrar 1,035. 1,035. O que significa? Nós temos então que o P ele teve, né, um aumento de quanto? Se o fator é 1,035, nós temos 1 mais 0,035. Lembre-se que aqui dá para a gente a decimal, né, passando para a porcentagem. É só andar com a vírgula duas casas para a direita, né? Só multiplicar por 100, ando 2 casas para a direita. Então, teremos um aumento correspondente de 3,5%, como ele pede na questão, conferindo a alternativa A. Aqui, utilizando a fórmula do aumento e do desconto, você pode ir lá na nossa aula de porcentagem para saber mais sobre essa fórmula. Aqui é chutando o valor. É claro, eu acho que o primeiro jeito foi bem mais rápido e mais fácil, certo? Muito bem, vamos seguir. Com base em informações apresentadas no site do IBGE, sobre o município de São José do Rio Preto, foi elaborado o seguinte gráfico apresentando o número de matrículas no ensino médio no período de 2017 a 2020. Diante dessas informações, é correto afirmar que o número médio de matrículas no ensino médio no município de São José do Rio Preto, no período de 2017 a 2020, foi de... Ele quer o número médio de matrículas no período considerado. Então, ele quer a média aritmética. Concorda comigo? Então, a média nós vamos fazer a soma das medidas dividido pelo número de medidas. Então, nós vamos somar todo mundo aqui. Então, essa soma, turma, eu já fiz aqui, o total deu 61.008. Tudo bem? Se você somar todo mundo, vai dar isso. Perfeito? E nesse caso, quantas medidas nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4 medidas. Então, eu divido pelo número de medidas, que é 4. Então, agora, 61.008 dividido por 4, nós vamos encontrar 15.252. Questão bem tranquila aí, envolvendo média aritmética simples. Alternativo, portanto, letra A de aprovação. Confira também o nosso curso de raciocínio lógico completo para concursos da Banca Vunesp. Nós temos toda a teoria, material em PDF, simulados e mais de 250 questões corrigidas e comentadas para você gabaritar a próxima prova da Vunesp. O link está na descrição do vídeo. Aguardo vocês. As chamadas telefônicas recebidas por uma empresa são encaminhadas pela telefonista para diversos departamentos. O gráfico a seguir apresenta algumas informações sobre a porcentagem do número total de chamadas recebidas em determinado dia encaminhadas aos diversos departamentos da empresa. Sabendo-se que, para os departamentos B e C juntos, foram encaminhadas 80 chamadas
e que, para o departamento B, foram encaminhadas 10 chamadas a menos do que para o departamento A, então as chamadas encaminhadas ao departamento C, em relação ao número total de chamadas recebidas pela empresa, correspondem a. Muito bem, turma, nós temos o seguinte: para os departamentos B e C juntos, foram encaminhadas 80 chamadas. Então, em B e C juntos, nós vamos ter 80 chamadas. Eu já tenho aqui um percentual. Você sabe que o total deve fechar 100%. Eu tenho 35 com 25, só que nós já vamos ter quanto por cento? Ora, 35 com 25%, nós vamos ter 60%. Então, está faltando 40% para fechar 100%, concorda comigo? Então, nós temos que 80 representa 40%. Muito bem. Resolvendo a regra de 3, nós queremos saber o total. O total de chamadas, que é 100%, representa x. Resolvendo a regra de 3, temos 40x é igual a 100 vezes 80. Então, x é 100 vezes 80 dividido por 40. Posso simplificar 80 por 40. 80 dividido por 40 nós sabemos que é igual a 2. 100 vezes 2 temos, portanto, o total que é 200. Então, o total de chamadas temos 200. Nós queremos saber as chamadas encaminhadas ao departamento C em relação ao total. Muito bem, para isso, temos a informação que o departamento B foram encaminhadas 10 chamadas a menos do que para o departamento A. Para o departamento A, nós temos 35% do total. Então, para o departamento A, nós temos 35% sobre 100 do total, então, vezes o total, que é 200. Eu posso cancelar esses dois zeros. Sobrou apenas 35 vezes 2, que é 70. Então, muito bem, se o departamento A nós temos 70, o departamento B, nós temos 10 chamadas a menos, certo? Departamento B, 10 chamadas a menos do que o departamento A. Então, o departamento B, se é 10 a menos, 70 menos 10, nós vamos ter 60. Ele quer saber as chamadas encaminhadas ao departamento C. O total de chamadas de C com B, nós temos 80 chamadas. Se deve fechar 80, eu já tenho 60, está faltando quanto, turma? Ora, está faltando 20 ali para o C. Então, ele quer o departamento C, que é 20, em relação ao total. É só fazer a divisão em relação, então eu vou dividir pelo total, que é 200. Então, aqui, obviamente, eu posso simplificar tudo por 2. Daí, nós já vamos ter o denominador 100. 20 dividido por 2, nós temos 10. 200 por 2, nós temos 100. 10 sobre 100 é 10%. Portanto, a nossa resposta alternativa aí de exata. É claro, você poderia fazer uma regra de 3 sem problema nenhum aqui ao final, certo? 20 representa para a gente x% e 200 representa para a gente 100%. Você vai encontrar 10% do mesmo jeito. Uma pessoa comprou algumas caixas dos medicamentos A, B e C. A tabela mostra algumas informações sobre o número de caixas compradas de cada medicamento e o respectivo valor unitário da caixa. O valor total dessa compra foi dividido em 4 parcelas iguais de R$ 130 cada uma. O valor de uma caixa do medicamento C era. Muito bem, turma, nós temos o valor total da compra. Nós temos 4 parcelas de R$ 130 cada uma.
Então você concorda comigo que o total da compra ele deve ser igual a 4 vezes 130. Então, multiplicando 4 vezes 100, 400, 4 vezes 30, nós temos 120, 400 com 120, 520 reais. E nós temos o seguinte, no medicamento A ele comprou 2 caixas, cada uma 86,50. Multiplicando 2 vezes 86,50, nós vamos ter 2 vezes 80, nós temos 160, 2 vezes 6,50 dá 13, 160 com 13, nós temos 173. Medicamento B, 4 caixas de 38 cada uma, 4 vezes 30 nós temos 120, 4 vezes 8, 32, 120 com 32, 152. Do medicamento C, que é o que ele quer saber, o valor de uma caixa do medicamento C, né, que nós vamos chamar de X, então nós vamos ter 3 caixas que ele comprou vezes X, 3X. Então, o nosso total nós vamos ter que somar, portanto, 173 com 152, com 3x, que é o que ele gastou com os medicamentos A, B e C. Então, nós temos aqui o seguinte, 173 mais 152, mais 3x, 3x nós deixamos quieto, 173 mais 152, 2 com 3, 5, 7 com 5, 12, vai 1, 1, 2, 3, 325. Como esse é o total da compra, então agora é só a gente igualar 3x mais 325 a 520. Concorda comigo? Então, resolvendo a equação do primeiro grau, que é o assunto da questão, nós vamos ter. Passamos agora aquele 325 por outro lado, nós temos 520 menos 325. Então, fazendo as contas, 520 menos 325. Aqui não dá, pegamos emprestado. 10 menos 5, 5. Pegamos emprestado. 11 menos 2, nós vamos ter 9. 4 menos 3, nós temos 1. 195. Então, o 3 está multiplicando, ele passa dividindo, 195 agora dividido por 3, nós vamos ter, então vamos fazer aqui, 195 por 3, nós temos 6 vezes 3 dá 18, o resto é 1, abaixo 5, abaixo de vida, 15 por 3, 5. Então, o valor do x é 65. Resposta da questão, só conferindo, ele quer o valor de uma caixa do medicamento C, que é o X, que é 65 conferindo. Então, R$ 65 é a resposta alternativa A de aprovação. A tabela a seguir apresenta o número de municípios em 4 das 5 grandes regiões brasileiras em 2020, sendo omitido apenas o número de municípios da grande região Centro-Oeste. Sabendo que a média aritmética simples do número de municípios das 5 grandes regiões brasileiras naquele ano era igual a 1.114, pode-se afirmar corretamente que, em 2020, a diferença entre os números de municípios das grandes regiões Centro-Oeste e Norte era igual a. Muito bem, turma, nós não temos ali, ele falou que foi omitido apenas o número de municípios da grande região Centro-Oeste. Então, o número de municípios da grande região Centro-Oeste não temos, e eu posso chamar esse número de x. Questão envolvendo média aritmética, ele disse que a média aritmética do número de municípios das 5 grandes regiões brasileiras era igual a 1.114. Então, se eu somar da região norte, que é 450, da região nordeste, nós temos 1.794, mais Sudeste 1.668, mais Sul 1.191, mais Centro-Oeste, que nós temos X. Isso nós vamos ter que dividir a média, a soma das medidas, dividido pelo número de medidas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 medidas. Então, nós temos que dividir por 5.
e essa média, né? Então, portanto, nessa divisão, nós vamos encontrar 1.114. Muito bem. Nós já temos até o total para facilitar. O autor da questão já colocou ali que é 5.103, né? Tá, a soma dos 4. Então, aqui nós vamos ter 5.103. Então, x mais 5.103 é igual, eu já posso multiplicar cruzado, né? A 5 vezes 1.114. Então, vezes 5, aqui nós vamos ter 70, 55, 5.570, né? 5.570. Então, continuando, o nosso x será 5.570 menos 5.103. Então, diminuindo, nós vamos ter o seguinte: 5.570 menos 5.103, nós temos 467. Então, ele quer os números de municípios das grandes regiões. Ah, tá, a diferença, né? Cuidado, então, vamos diminuir a diferença entre os números de municípios das grandes regiões centro-oeste. Centro-oeste nós temos 467, menos da região norte nós temos aqui 450. Então, menos 450, nós vamos obter 17. Então, resposta 17, portanto, a alternativa correta A, de aprovação. Muito bem, queridos. Inscreva-se no canal para receber a notificação da segunda parte do nosso aulão de véspera. Eu vou deixar também fixado o link da aula aqui nos comentários. Um grande abraço e até lá!